Olá, senhores! E aí, como estão? Tudo bem? Estamos aí de volta às nossas aulinhas aí, né? Em plena época de pandemia é complicado. Pessoal, como vocês podem ver aqui, né? Eu tô dentro aqui da minha casa para gravar esse vídeo para vocês, essa videoaula. A gente não tem a ferramenta adequada, né? Não temos uma estrutura talvez adequada para melhor gravação de videoaulas. Né? A gente, no caso, né, eu aqui estou me virando como eu posso para gravar uma videoaula para vocês, porque o intuito aqui é proporcionar o melhor aporte que você possa ter para a sua educação. Né? A ideia aqui é conseguir fazer você que tenha um entendimento, uma compreensão da disciplina um pouco melhor. Né? A câmera que eu utilizo é do meu notebook mesmo, e a estrutura é bem amadora. Né? Esse vídeo é uma ferramenta que eu estou utilizando aqui, então é uma ferramenta muito amadora, muito básica. Né? O vídeo ele é corrido, então tiver alguns erros, né? Eu falo para vocês, peço a vocês considerarem um pouco, porque esse vídeo ele não é editado, ele é de maneira corrida. Né? Então ele não edito esse vídeo, né? A aula é de maneira corrida mesmo. Então, né, só algumas informações, né, para a gente poder começar. Né? A primeira é fique em casa, pessoal. Está se espalhando cada vez mais o vírus. Né? Eu falei em algumas salas que a tendência na época seria piorar bastante, é o que a gente está vendo. Né? E a única forma, uma das únicas maneiras mais coerentes que a gente tem aí para evitar essa disseminação do vírus é ficando em casa e num isolamento social. Porque senão fica bem complicado, né, pessoal? Se a gente não fizer esse isolamento aí, pode acontecer coisa muito pior. Eu acredito que isso ninguém quer, nem para a vida dele, nem para dos familiares, né? Beleza? Então vamos a algumas orientações básicas aqui, né? Só para você entender como é que vai funcionar a dinâmica aqui das nossas aulas, né? A minha sugestão é que você tenha sempre o caderno em mãos, né? Qualquer coisa dá pausa no vídeo, vá pegar seu caderno para o melhor aproveitamento da disciplina. E também você abra aí o seu Moodle, o seu ambiente virtual, que eu vou explicar o Moodle, né? No início da semana, o que vai ter dentro da sua semaninha aí de aula, para a gente aprender, né, como que funciona, algumas funcionalidades, algumas especificidades da sua semana. Não é certo que toda semana terá videoaula igual essa que eu estou ministrando para vocês, tá, pessoal? A gente vai fazendo à medida do possível, né? Você tem vários objetos aí que você pode utilizar como fórum de dúvidas. Você vai ter os materiais complementares que vão ser postados, os vídeos complementares, isso é muito bom. Então você tem uma gama de material de apoio para o seu estudo aí. E principalmente, né, esse daí é um fator chave que eu vou falar agora. Né? Alguns alunos ficam preocupados, professor, mas a distância é complicado, né? Como é que vai se utilizar a ferramenta e tudo. Tem algumas questões no início, às vezes pode parecer um pouco difícil, a gente está fazendo o máximo para facilitar para vocês. Porém, EAD depende muito, muito dos alunos, muito mais de você do que às vezes do professor que está aqui. Por quê? Porque é você que vai fazer o seu aprendizado aí de casa. Né? É você que vai se dedicar o seu momento de estudo e suas horas. E eu gostaria de dar um recado especialmente para vocês do terceiro ano. Né? Para vocês é mais crucial ainda. Tem as discussões, né? Está adiando o Enem, para que data vai adiar, independentemente disso. A sua função é fazer a sua parte. Né? Você fazendo a sua parte, você pode ter certeza que a sua concorrência, muitas pessoas que querem entrar numa universidade, que estão disputando a vaga, eles estão fazendo isso, as pessoas estão estudando. Né? É um ano que a gente não está para brincadeira. Então, se você, infelizmente, às vezes não pegou firme,
né, durante essa época de pandemia, nunca é tarde, beleza? Vamos começar então, né, para a nossa aula não ficar muito longa. Lembrando aqui, a gente vai fazer uma aula um pouco mais resumida. A ideia é a aula não ficar muito longa, porque você tem as outras atividades, né, materiais para ler, vídeos da disciplina, então você tem a videoaula como um material de apoio, né? O seu caderno em mãos para a gente poder começar. Nessa primeira semana e na segunda a gente vai fazer uma revisão geral, né? Para você que às vezes, professor, tanto tempo que eu não volto à disciplina, né? Nem lembro aonde parou direito. Então a gente vai fazer uma revisão geral, começando aí no nosso primeiro slide, né, a gente vai falar o que é logística. Deixa eu só, antes de começar, apresentar para vocês. Ó, lá no seu ambiente virtual, no Moodle, a gente tem a semana 1. A primeira dê uma olhada lá, as instruções da primeira semana, você tem um fórum de dúvidas, pessoal. É só para você tirar dúvidas em relação à disciplina, né? Tem alguma dúvida, você abre um comentário ali, um tópico de discussão. Isso daqui não é momento para bater papo, tá, pessoal? Momento para bater papo, a gente tem o nosso chat aí que vai ser disponibilizado para vocês. Né? Você tem um conteúdo da primeira semana, que é em slides. Logo abaixo você vai ter o vídeo, a videoaula da disciplina, que é essa que eu estou ministrando a vocês. Depois você tem os vídeos complementares. Os vídeos complementares eu tenho o vídeo da evolução da logística, extremamente importante para a gente, e um vídeo sobre economia de escala. Esse é diferente do que eu passei para vocês em sala, tá? É interessante para você entender economia de escala. Depois você tem a participação dos alunos sobre o conteúdo, né? Aqui você vai criar um tópico de discussão falando sobre o conteúdo e comentar um tópico do colega. Lá tem as instruções certinhas. Pois bem, agora sim iniciando, né, a nossa disciplina. Bom, a primeira parte aí, né, no primeiro slide, a gente tem o que é logística. Lembrando que isso é um conceito de valor e vale a pena a gente ler ele para que fique bem massivo na sua mente aí. O processo logístico é o processo de planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades. Agora sim, vão algumas palavrinhas chaves que você deve anotar. Qualidade desejada no tempo certo. Né? Lógico, todo mundo quer receber o material na qualidade, né? Nem um pouco amassado ou quebrado ou com arranhão, sem nenhuma avaria e no tempo certo, que é muito importante. E aí Balu coloca otimizando os recursos. O que é otimizar recursos? Diminuir custo, aumentar lucro, né? Sempre com maior qualidade. A gente foi nas origens do termos da logística, né? Que a gente viu que as primeiras ideias de logística surgiram lá na construção das pirâmides do Egito. A gente tem a ideia de movimentação de materiais, porque se você vir hoje em dia essas pirâmides, você tentar resgatar o tempo, como que essas pirâmides foram construídas lá atrás. É algo que, se você pensar, né, no braçal mesmo, é inimaginável, mas só foram construídas porque teve uma organização. Lógico, a época não era esse nome que dava, não era logística, né, mas você tem uma organização de prazos, pessoal que vai ser utilizado, como que vai ser feita essa movimentação de materiais. Um outro exemplo interessante também são as tropas napoleônicas, né, no exército de Napoleão Bonaparte. Como é que se fazia? Né? Quando se conquistava um determinado território, você dizimava, né, as pessoas que ficavam no território, você dizimando até todas as formas de vida que você tinha ali, relação à natureza, tudo, e não deixava suprimento para as tropas inimigas, né? A ideia era enfraquecer o inimigo. Então, todas essas questões são questões logísticas que são vitais para o sucesso da sua organização, né? A gente teve alguns períodos aí, a gente está passando por períodos complicados, mas você tem na figura aí períodos que a gente já passou, né? De muitas enchentes, como que os galpões se organizavam para receber e para fazer a doação dos alimentos. Beleza?
Continuando aí, o conceito de qualidade em logística ele é muito amplo, tá? E aí o ideal é que você conheça esse conceito de qualidade em todas as suas vertentes. Porque quando você fala em qualidade, você geralmente pensa o quê? Na satisfação do seu cliente. Geralmente é isso que deve ser pensado. E aí a gente tem a ideia do diferencial competitivo, que é qual o diferencial da sua empresa dentro do mercado. O diferencial competitivo a gente pode voltar à ideia de qualidade, sempre com uma fórmula básica para permanecer no mercado. E essa fórmula básica é sempre de otimizar recursos. Novamente, o que é otimizar recursos? E aí? É isso daí que você falou aí mesmo. Otimizar recursos, pessoal, eu tenho sempre duas coisas. Eu reduzo o meu custo para vender mais barato, lógico. Ao mesmo tempo que eu estou reduzindo os meus custos, eu estou aumentando o meu lucro e aumentando as minhas vendas, que a ideia é ter um lucro maior dentro da empresa, né? E a entrega no tempo correto, isso é básico dentro da logística. Por isso que quando você compra alguma coisa pela internet, se coloca um prazo maior para que a empresa te entregue num prazo menor, você recebeu, opa, que empresa legal, né? Eu recebi num prazo muito menor. Isso é estratégia logística, né? Por quê, pessoal? A empresa te entregou no prazo certo, tá tudo ok, legal, beleza. Recebi meu produto. Às vezes eu posso elogiar a empresa, às vezes não. Agora, uma certeza que todos nós temos, e você sabe muito bem disso, é que se o seu produto não chegar, com certeza você vai fazer uma reclamação. E essa reclamação hoje em dia ela é muito complicada, que ela atinge um número muito grande de gente, que é a reclamação via internet, né? Sempre a gente tem de fazer essa reclamação, isso mancha muito a imagem da empresa, né? É muito complicado. Continuando nos próximos slides aí, né, do papel da logística na nossa atualidade, né, a confiança logística, desculpa, que as empresas têm, elas geralmente valem muito, né, pessoal? Tanto é que você tem várias empresas hoje que têm a sua própria distribuidora, desculpa, a sua própria transportadora. Por quê? Porque o reconhecimento que eles têm no mercado é muito grande. E às vezes eles não querem deixar esse reconhecimento cair por terra, talvez entregando nas mãos de outra transportadora, né? Então eles têm o seu próprio nome. E quando a gente fala de imagem, a gente tem que pensar também aos grandes eventos que acontecem no país, no mundo, né? Eventos aqui, igual eu já falei para vocês, né, em relação à Copa do Mundo, Olimpíadas que a gente tem, eles são eventos mundiais. Então as empresas, né, as organizações desses eventos, elas querem contratar empresa que seja confiáveis logisticamente. E você, enquanto empresa, enquanto empresário, você tem que pensar em todo o planejamento logístico, né? Por quê? Existem muitas coisas que podem acontecer. Interdições de ruas, né, que você não vai conseguir chegar talvez ao seu cliente, em algum lugar, nesses tipos de eventos, né, que são eventos que têm uma população, né, muito grande, né, às vezes duplica a população da cidade durante esses eventos. E aí eu estou falando Copa do Mundo, Olimpíada, o próprio Carnaval que a gente tem. Então são eventos que a população da cidade às vezes duplica, triplica. A gente tem Santa Leopoldina como exemplo também que vocês podem observar, né, a época do Carnaval como fica aqui na região de vocês, né, na nossa região, digamos assim. Então você pode ter protestos e manifestações e grandes eventos, então você tem uma série de fatores logísticos aí que podem interferir, né, na qualidade do seu serviço prestado, né, a própria infraestrutura do local também. A infraestrutura, né, já que a gente já está falando dela, ela pode ser impactada de uma maneira crucial para o seu negócio, né? A gente sabe que
algumas regiões como os Estados Unidos, em algumas regiões que tem uma viabilidade, uma infraestrutura logística maior, é muito mais tranquilo de se trabalhar, porque você consegue chegar até a ponta, até o final, né, na entrega do seu produto de uma maneira muito mais adequada, né? E as regiões igual na América do Sul aqui é um pouco mais complicado de você trabalhar, porque a nossa malha viária ela é bem ruim, pessoal, né? Isso vocês já sabem que é um pouco complicado trabalhar com essa malha viária que a gente tem, né? Rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos são extremamente ruins, né? São bem ruins. E aqui na região serrana, como é que está a nossa malha viária? Né? Isso daí a gente tem que pensar aí, né? Quando a gente vai pensar num trabalho maior. Há algum um lugar, por exemplo, né? Igual aqui a gente coloca na nossa região, que só temos um tipo de rodovia. E essa rodovia, você ainda não é uma rodovia muito trafegável, fica um pouco complicado, né, de você estabelecer. Então, o que a gente tem que pensar é, se você vai adquirir um produto, você vai fazer essa encomenda via internet. Para esse lugar que tem uma rodovia, um tipo só de via, que é a rodovia, para chegar ao seu produto, e não é uma rodovia muito trafegável, digamos assim, qual que é o custo que vai chegar esse produto para você? Outra coisa, sua empresa nessa região, que só tem essa estrada para transportar os seus produtos. E aí, vai ser mais caro devido à grande intercorrência aí que você pode ter nas estradas, né? Automóveis quebrando, você tem o seu transporte de carga, uma manutenção constante. Por quê? Porque toda hora você está com o pneu furado, né? Às vezes o motor não aguenta, então é bastante complicado aí. E como que você faz para aproveitar esse potencial logístico da região? Se você não pode focar, igual aqui na nossa região serrana, você tem que focar em outras potencialidades, mas a parte logística é extremamente importante, tá? E aí a gente passa, né, nosso próximo slide aqui no conceito de economia de escala. Esse conceito ele é extremamente importante para a gente tentar entender como que funciona, né, a maximização dos lucros, né, a otimização dos resultados dentro de logística, né? Então, quando a gente fala de economia de escala, a gente está falando da máxima utilização dos fatores produtivos no processo que você vai utilizar. Como que é assim a máxima utilização, professor? Sempre reduzindo o custo de produção, reduzindo o custo de bens, reduzindo o custo de serviço. Mas como que eu faço isso? A nossa produção em escala, né? Você deve lembrar muito bem lá da época do Fordismo, Toyotismo, que a gente estudou lá em Fundamentos de Administração no primeiro ano, né? Você tem uma produção maior. E se você tem uma produção maior, você aumenta o nível da sua produção, você reduz, você dilui os custos ao longo desse processo produtivo, né? Então, o preço do produto ele fica muito menor. Por quê? Você tem custos fixos como aluguel, energia, água e alguns outros custos fixos que a gente já explanou em sala de aula. Eles são fixos e você aumentando a produção, eles vão permanecer praticamente os mesmos. Então, você consegue diluir esses custos nos seus produtos que são produzidos. Se você diminui o seu custo, você aumenta o seu lucro. Então essa é que é a ideia da economia de escala aí, né? Qual que é a dificuldade? A dificuldade é sempre a inicial, né? Eu coloco aí a ideia de montar uma granja, às vezes, na sua região. A dificuldade é sempre a inicial. Por quê? No início você tem uns custos fixos muito altos, né? Só que se você aumenta a produção, né, começa a produzir muito mais, a economia de escala ela faz com que os seus custos vão ser diluídos. Não deixe de assistir
o vídeo sobre economia de escala que eu coloquei para vocês aí nos vídeos complementares, que ajuda a compreender um pouco melhor. Beleza? Né? Continuando, nosso slide de logística dentro das empresas, né? A gente tem alguns fatores que são essenciais dentro da logística, né? Que é o serviço de distribuição ao cliente, os fluxos de materiais dentro da empresa. Pessoal, o fluxo de material a gente vai aprender quando a gente falar de cadeia de suprimentos. No vídeo sobre a evolução da logística, vocês viram esse conceito de cadeia de suprimentos que a gente vai aprender um pouco mais tarde aí dentro do nosso curso. É simplesmente a cadeia que trata de todo o fluxo de materiais, né? Obviamente você tem controle de entrega, controle das embalagens, você tem controle de todo esse processo durante a cadeia. E algumas perguntas que são chaves dentro da logística, sempre com aquela ideia, tá, pessoal? Reduzir os meus custos, buscando sempre o aumento da qualidade e aumentar o lucro da minha organização. Você tem algumas perguntinhas chaves dentro da logística, que é: quando mandar? Qual que é o prazo que eu tenho que ter? E aí você tem que observar qual que é o seu prazo de entrega do seu produto, né? Quando você vai calcular esse prazo, você também deve estabelecer algumas intercorrências, né? Alguns fatos supervenientes que acontecem e você dilata esse prazo. É isso que as empresas fazem na hora de entregar os seus produtos. Qual que é o meio de transporte? Olha, você vai observar. Aqui no nosso caso, geralmente os meios de transporte geralmente vão pelo meio rodoviário, né? E quanto mandar? Qual que é a quantidade que eu preciso de mandar? Muitas empresas já fazem esse bom planejamento logístico dentro das suas organizações e na sua forma de trabalho, sempre tendo a ideia do fluxo, né? Fluxo dentro da cadeia de produção que nós temos aí. A importância logística, né, para a gente fechar aqui no nosso último slide, ela atinge níveis globais, pessoal. Né? A gente tem aí que hoje em dia é possível comprar produtos de vários países, né, com a entrega logística até satisfatória, né, considerando algumas políticas em termos de alfândegas aí, mas você consegue comprar. A gente tem o exemplo aí do AliExpress, né, que geralmente faz essas entregas. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai terminar a nossa primeira semana. Antes de terminá-las, vamos para o último slide aqui, que é uma orientação básica. Sempre nas videoaulas eu vou tentar falar. Uma coisa básica para você ter maior efetivação dos seus estudos. Aí. Sempre participe dos fóruns, interaja com seus colegas de turma, as atividades, sempre fazer dentro dos prazos estabelecidos. E, professor, como que eu tenho uma efetivação melhor no meu aprendizado? Assistindo os vídeos que são colocados, videoaulas, vídeos complementares, né? Sempre estudando, lendo os materiais complementares e uma das coisas mais importantes, tendo o seu caderno em mãos para fazer as suas anotações. Ok, pessoal? Então, esse é a videoaula da primeira semana. Até a próxima semana. Um abraço a todos.